Boa noite, amados amigos e irmãos, a todos os que estão através do satélite ou da internet em diferentes nações, aos ministros, às igrejas e aos irmãos em Cristo, o nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, que nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. E em todos esses dias em que estaremos aqui com vocês, nas diferentes atividades. Quero enviar uma saudação muito especial ao reverendo José Benjamin Pérez, lá em Porto Rico, à igreja lá em Caiei, Porto Rico. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Amanhã nós estaremos novamente com vocês nas atividades de ministros e também nas demais atividades que teremos com as damas e colaboradores no reino de Cristo. Para esta noite, leiamos no Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o anjo com o testemunho a todas as igrejas. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Este anjo é o mesmo que é enviado no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde diz: e me dijo, estas palavras são fieles e verdadeiras. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É um anjo para trazer a revelação das coisas que hão de acontecer, trazê-la para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também ao povo hebreu. Também aparece no Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17, onde diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem.
E quem tem sede, venha. E tome de graça da água da vida. Deus, por meio de Cristo, Deus, por meio de Cristo, através desse anjo que ele envia, e dá a conhecer as coisas que a igreja deve conhecer, as coisas que hão de suceder. Este anjo mensageiro Este anjo mensageiro enviado pelo Deus dos espíritos dos profetas, o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus dos corpos angelicais dos profetas, dos corpos teofânicos. Em Hebreus 12, versos 22, versículos 22 a 24 diz: Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, que são os filhos primogênitos de Deus. Não são os servos, sino os filhos de Israel. É composta por os servos de Deus. Não são os servos, mas os filhos. Israel é composta pelos servos de Deus do povo hebreu. Mas o povo dos santos, o povo dos primogênitos, é o povo, é a igreja composta pelos crentes em Cristo. Esses são os santos aos quais é dado o reino de Deus. E há Jesus, o mediador de um novo pacto, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora vimos a Jerusalém celestial. Vimos o monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, que vai crescendo de era em era, na forma de um monte, de maior a menor. E recordem que um monte sempre representa um reino. É o reino de Cristo, composto pela sua igreja, que vai crescendo de etapa em etapa, de era em era. Cristo também é chamado a pedra não cortada por mãos, que virá no último dia. Ferirá a imagem nos pés de ferro e de barro de lodo. A imagem é o reino dos gentios na sua etapa final, nos pés de ferro e de barro de lodo, da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos 30 ao 45. E agora encontramos em Hebreus capítulo 3, em Hebreus, no capítulo 3, 5 ao 6, que diz aí Moisés, versículos 5 e 6, que diz: toda a casa de Deus como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir.
E, na verdade, Cristo como hijo sobre su Moisés casa, foi fiel em toda a la sua cual casa, somos nosotros. como servo Si para retenemos su testemunho hasta el fin la das coisas que confianza se haviam de y el anunciar. gloriarnos Mas en la Cristo como esperanza. Filho sobre a sua própria E agora casa, essa casa a de qual casa somos nós, se tão somente conservarmos Cristo firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Su iglesia. Essa casa de Cristo é Y sua su igreja. iglesia está compuesta por E sua Os igreja hermanos está composta pelos seus son los irmãos, creyentes en Cristo, por el cual se llaman hermanos. que são os crentes em Cristo, pelo qual são chamados irmãos. En Hebreos capítulo 2, a través de San Pablo. Em Hebreus capítulo 2, He aquí yo, versículo 13, Cristo também disse, através de São Paulo, eis-me también aqui hablo a de mim los e aos hermanos, filhos que Deus me deu. Também fala y dos por irmãos consiguiente, e, consequentemente, encontramos a Cristo identificándose vemos a Cristo se con los identificando creyentes en Él, com os crentes nele, como sus hermanos. Capítulo 2 de Hebreos. como Verso seus 4 irmãos. dice, porque Capítulo el que 2 de Hebreus, santifica, versículo 11 em diante los que diz, son santificados, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Él nos llama hermanos, Ele nos chama y irmãos nosotros lo reconocemos e como nós o nuestro reconhecemos como o nosso irmão maior, hermano, nuestro o hermano nosso primogénito, irmão primogênito, el o qual cual tem uma tiene una dupla doble herança, la celestial a celestial y la terrenal. e a terrena. Y nosotros, E com ele, coherederos con nós él somos coherdeiros de todo de todo el reino de Dios, o reino de del Deus, celestial do celestial y del terrenal e também también, do terreno, diciendo, anunciaré a mis hermanos dizendo, tu nombre anunciarei en o la teu nome congregación, aos meus irmãos, en medio de la congregación te alabaré. cantar-te-ei louvores no meio Y da otra vez, congregação. yo confiaré en él. Y de E nuevo, outra vez porei nele a e minha aqui confiança, eu e e outra os vez, filhos que Deus eis-me aqui a mim me deu. e aos filhos que Deus me deu. así que, por cuanto E los visto hijos como os filhos participaron participam de carne da y carne sangre, e do él sangue, participó também de lo ele mismo, participou para das destruir por mesmas medio de la coisas, muerte, para que pela al que tenía el morte imperio de la muerte, aniquilasse o esto que es, tinha o el império da diablo. morte, isto é, o diabo. Ahora, por cuanto nosotros E porquanto nós hemos participamos participado de carne, de carne e sangue, hemos venido de la viemos dimensión de da Dios dimensão de Deus a esta dimensión a terrenal, esta dimensão para terrena participar de carne para y sangre. participarmos de carne e sangue. Cristo, el ángel del pacto, hacerse E carne Cristo, o anjo do también, pacto, também se fez carne como nós, através de criação divina no ventre de Maria, para nos redimir, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Assim como no capítulo 4 do Êxodo, versículo 22, Israel foi chamado, verso 22, como nos diz, donde nos dice, Israel es mi hijo, é meu filho, mi primogénito. o meu primogênito. Podemos pedir a Miguel Podemos pedir que nos consiga la a Miguel cita correcta que nos consiga a passagem correta.
Israel como pueblo Israel, es el como pueblo povo, primogénito de Dios. é o povo Creado primogênito por de Por eso Deus, Dios dice, criado por yo te Deus. creé, Por isso Deus disse: lo Eu creó te como criei. pueblo. O criou como povo. Y por eso es E por esta razão, el primer pueblo creado por foi Dios, el o primeiro pueblo povo primogénito criado por Deus. de Dios. O povo primogênito de Y la Deus. iglesia del Señor Jesucristo, E a igreja do Senhor Jesus Cristo el pueblo, é o povo, la iglesia é a igreja compuesta por los composta primogénitos pelos de Dios, primogênitos de del Deus, nuevo pacto, del do Nuevo novo pacto, Testamento, do Novo así como Testamento. Israel fue Assim como el primogénito de Israel foi o primogênito de Deus Dios, Antiguo do Antigo Testamento. Testamento. Tan sencillo como Tão eso. simples assim. Dios, por medio del pacto, Por que es meio Cristo do en su anjo do cuerpo pacto, que é angelical, Cristo no seu que corpo aparece en angelical, algunas ocasiones en una que llama de em fuego, algumas ocasiões sacó aparece a través numa del coluna de profeta fogo, Moisés Deus, povo através hebreu do profeta Moisés, da tirou o povo escravidão do hebreu Egito. da escravidão no Egito. y Dios, por medio de E, Cristo, por meio de Cristo, ha sacado del mundo, Deus tirou do mundo del imperio del faraón, aos del imperio del primogênitos escritos diablo, del imperio no del livro reino da de vida do tinieblas, Cordeiro no céu, ha sacado a los primogénitos escritos os en el tirou cielo, do império do faraó, do império do vida do diabo, do império do reino das trevas. con ellos ha estado formando E su iglesia. com eles esteve formando El a pueblo sua de igreja, Dios. o povo de Deus. En el Nuevo Testamento trata No Novo con Testamento, individuos. trata com En os el indivíduos. pacto anterior trató E no pacto anterior, con Israel como pueblo. tratou com Israel como povo. Y ahora por eso encontramos E por isso é que encontramos que Israel es el tipo y figura de la iglesia que del Israel nuevo pacto, de la iglesia é a del Señor. representação da igreja do novo Cristo pacto, cubierta con la da igreja sangre do Senhor Jesus Cristo, Cristo, coberta assim com o como sangue de Israel Cristo. Assim como Era cubierto con la sangre de aquellos animalitos que representaban Israel Cristo, estava coberto sua com o morte sangue na cruz daqueles del animais Calvário. que representavam a Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. así como envió E assim como Deus enviou Dios a su ángel o seu anjo para libertar al pueblo hebreo para libertar o povo hebreu no en antigo el antiguo pacto, en el nuevo pacto el mismo ángel del no novo pacto, pacto, o mesmo anjo do que pacto, vino en carne humana Cristo, y murió veio en la cruz del em carne Calvario, y luego humana desciende el día de e Pentecostés morreu na cruz do para Calvário. guiar a su iglesia. E depois, no dia de Pentecostes, ele desceu em Espírito Santo e fogo para guiar a sua igreja. Así como Dios en el antiguo pacto tenía Como Deus, a su ángel, ahora Cristo dice, no antigo pacto, yo Jesús tinha o seu anjo, he enviado mi ángel para no daros livro do testimonio de Apocalipse, estas cosas en no capítulo 22 las iglesias. e versículo 16, Cristo disse: Apocalipse, Eu, capítulo Jesus, enviei o meu anjo para vos 22. testificar estas coisas nas igrejas. Verso 16, yo Jesús he enviado mi Eu, ángel, Jesus, enviei o meu así como anjo. Dios Assim como Deus dice en el Antiguo Testamento que envía disse su lá no ángel Antigo Testamento que para envia o libertar seu al pueblo anjo hebreo, para libertar o povo hebreu "Oye e su disse: voz, não lhe Ouça seja sua rebelde, voz, porque ele não não perdoará lhe seja rebelde, vuestra porque rebelião, porque mi não nome está perdoará a vossa rebelião, onde está o porque o meu nome de nome Deus? está nele. en el ángel de Dios. Onde estava o nome de El ángel de Deus? Dios. No anjo de Deus. Cristo en O anjo de Deus. cuerpo angelical, Cristo no seu corpo angelical, llamado ángel del pacto, chamado anjo o do ángel pacto ou de Jehová. anjo do Senhor. Y ahora bajo el nuevo pacto, Cristo E envía agora, su sob o ángel. novo pacto, Cristo envia o seu anjo. Las bendiciones que E as Cristo bênçãos recibe que Cristo, como su ángel, como a tal grado que se siente o seu en el trono de anjo, Dios en el cielo, recebeu, encontramos a que tal luego, grau que se assentou no en trono de Deus no Apocalipsis, céu, capítulo 22, verso
Depois encontramos no Apocalipse capítulo 3, no versículo 21, que diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Na mesma forma em que Cristo venceu e se sentou com o Pai no trono celestial, Cristo agora disse: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Cristo está sentado no trono do Pai no céu. Então, qual é o trono de Cristo? O trono de Cristo é o trono de Davi, do qual o anjo Gabriel falou à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O assentará sobre ele, reinará sobre Israel para sempre. São Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 36. Ou seja, há uma bênção muito grande para os crentes no último dia, é que são reis, sacerdotes e juízes, e, consequentemente, terão a posição mais alta no reino do Messias, no reino milenar. Cada um dos apóstolos terá uma posição muito importante, da qual Cristo falou em São Mateus. No capítulo 19, verso 28, recuerden. Versículo 28. Recordem que toda pessoa deseja e espera receber recompensa por toda coisa que faz. E os judeus, mais ainda. Um rabino me disse uma vez: aqui em Israel não há voluntários. Todos trabalham e tudo que fazem, fazem por dinheiro. Ou seja, esperam receber recompensa. Porém, há pessoas na terra, e principalmente na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que esperam que Cristo lhes dê a sua recompensa no seu reino milenar. Porque a recompensa que lhe dão aqui, gastam em roupas, comida, carros, casas, com os filhos. E se os filhos gostam de muitas coisas, isso acaba de um dia para o outro. E mais ainda com as dívidas de empréstimos, se pegarem empréstimos. Cristo disse: fazei tesouros nos céus. Aí tampouco há quem pegue emprestado. No capítulo 19 de São Mateus, versículos 27 e 28, diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, terão uma posição bem importante. Porquanto o reino do Messias será teocrático, estes apóstolos serão juízes para julgarem as 12 tribos de Israel. Como no tempo dos juízes, antes do tempo dos reis. No tempo da monarquia, os juízes até o profeta Samuel. E os mensageiros de cada era também terão
uma bênção. Tendrán la bendición Terão a bênção de se de sentarem também em tronos en el reino. no reino do Messias. Y eso está relacionado con los gentiles. E isso está relacionado com os gentios, El ministerio com de os sus quais mensajeros. foi realizado o ministério desses mensageiros. Así es que Assim, los creyentes os en crentes Cristo em Cristo tienen la bendición têm más grande a maior bênção que que há haya no céu en el cielo para seres humanos. para seres humanos. Y los del tiempo final E son os do los tempo más, final são os mais bem-aventurados, porque son los que porque están são esperando y aqueles que estão esperando e que verão a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, para serem transformados. ver los muertos en Cristo resucitados. Verão os mortos Y cuando em los Cristo veamos, seremos ressuscitados, e quando nós os virmos, seremos transformados. E depois de 30 ou 40 dias de estadia aqui na terra, iremos com Cristo em corpos glorificados e jovens. Iremos com Cristo. Ele enviará os carros de fogo, como os enviou para levar ao profeta Elias e também a Enoque, que Deus levou. Assim, a passagem é o Espírito Santo. E o traje, o vestido de boda da noiva, é o Espírito Santo também. Para ir com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro, para o qual enviará os carros de fogo para nos levar a essa grande festa no céu. Os carros de fogo são chamados OVNIs, ou discos voadores. Recordem que quando Elohim, Deus, visitou Abraão com mais 2 anjos que eram Gabriel e Miguel, eles vieram naquele tempo para confirmar a promessa a Abraão, almoçar com Abraão, e depois 2 deles foram para Sodoma, jantaram com Ló e lhe disseram: viemos para destruir esta cidade. Ou seja, quando aparecem esses anjos de Deus, a bênção da parte de Deus para os crentes, mas há juízos divinos para os incrédulos. Esses anjos têm a ver com os reinos terrenos, para terminar um reino ou império terreno e começar outro reino, outro império. Mas o reino dos gentios, na sua etapa final, está nos pés de ferro de barro de lodo. E depois disso virá o reino do Messias. Essa pedra não cortada por mãos que ferirá a imagem dos pés de ferro e de barro de lodo. E essa pedra crescerá e se fará um grande monte, um grande reino, o reino do Messias. Para dar a conhecer estas coisas que hão de acontecer, disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Quando nos fala de um mensageiro, de um anjo que envia à igreja, é um homem, um mensageiro, porque o que anjo significa é mensageiro. E para que saibamos a respeito desse mensageiro que ele disse que enviará,
Vejamos o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse na página 41, parágrafo 330. É um extrato da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Página 25. E disse, e foi enviado. E significou isto por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta. É muito importante saber isso. Que ele le habla a las iglesias. Porque é por meio desse anjo que fala às igrejas. Porque a Bíblia em seguida diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho das coisas que hão de suceder brevemente. Logo vemos que quando João começou a adorar o anjo lhe disse, olha, não faças tal. E ele disse, porque eu sou siervo juntamente com os profetas. Revelação 22, ou Apocalipse 22. E ele diz, porque eu sou servo junto com os profetas. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas esse profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, olha a natureza das suas demais epístolas. Prova que João não o escreveu, porque não tem a natureza como a de João. Tome a primeira de João, segunda de João e terceira de João. Leia-as e olhe a natureza delas. Depois veja a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este era um espírito de profeta. É uma pessoa inteiramente diferente. E na página 94, parágrafo 811, que é um extrato do quinto selo, ele disse, captaram algo? Então pode ser que eu não tenha que lhes contar no domingo. E no domingo seria o sétimo selo. E aqui estava falando no quinto selo. Ou seja, este anjo está relacionado com o que falaria sob o sétimo selo no domingo. Maravilhoso. Agora notem. Então, de acordo ao tempo em que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia. Ou seja, a Noé, um profeta, entre parênteses. Eu estou dizendo isso. Uma águia, pois, é um profeta. E no tempo em que ele ia liberar a Israel, enviou a águia. Vocês creem que o tempo, até mesmo João na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ele não pôde confiá-la a um anjo.
Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas sabiam vocês que o mensageiro era um profeta? Vocês creem nisso? Vamos prová-lo. Na Revelação 22. Vamos ver se era uma águia. Seguro que ele foi um anjo. Era um mensageiro, mas foi um profeta que lhe revelou este livro completo de revelação. É porque a palavra vem a quem? Aos profetas correspondentes a cada tempo em que Deus envia a sua palavra. E quando a palavra de Deus é trazida, tem de ser trazida pelo profeta, porque é a ele a quem a palavra de Deus vem. Quer dizer que, quando a palavra está prometida para vir ao povo, aparece um profeta, no qual essa palavra vem selada para ser revelada ao povo. Vejamos o tema. O anjo com o testemunho a todas as igrejas. Isto foi o que Cristo nos disse na sua palavra, que ele envia o seu anjo. E agora encontramos no capítulo 22, versículo 6 que tínhamos lido, diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ou seja, envia um espírito de profeta. E como o envia? Tem de enviá-lo encarnado, para que possa ter o ministério profético correspondente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe essa bênção tão grande que Jesus lhe envia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. O reverendo William Branham disse que esse anjo é um profeta. Pode ser Elias ou algum dos profetas. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu, no último dia, está prometida a vinda do Senhor com os seus anjos, com Moisés e Elias, com as duas oliveiras. En la venida del Señor se cumplirá plenamente essa promessa. Na vinda do Senhor se cumprirá plenamente essa promessa. Hoje não vamos examinar se esse anjo já esteve presente em outras eras. Mas vamos deixar isso quieto até aqui. Vamos ver o que tem a ver conosco que vivemos neste tempo final. Sabemos que temos a promessa de que o Filho do Homem virá com os seus anjos, que são as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias. A vinda
do Filho do Homem com seus anjos, conforme Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Por isso, o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, falou tanto da vinda do Filho do Homem com seus anjos, precursando a segunda vinda de Cristo, obrigatoriamente tem de falar de Moisés e de Elias, porque esses são os ministérios das duas oliveiras que acompanham a vinda do Senhor. Em São Mateus, capítulo 16, versículos 26 ao 28, diz que o Filho do Homem virá no seu reino, na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E depois os levou, no capítulo 17 de São Mateus, ao monte da transfiguração. Se transfigurou diante deles, e ali apareceram Moisés e Elias. Essa é a visão da vinda do Senhor à sua igreja. Há um monte. Esse monte representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que está esperando a vinda do Senhor. Um monte alto. Um monte representa um reino, o reino de Cristo, no qual entrou cada crente em Cristo que o recebeu como Salvador e nasceu de novo. Nós estamos no monte, num reino, no reino de Deus, no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que está esperando a segunda vinda de Cristo para o último dia. E tem de esperá-la como? Com Moisés e Elias, com os seus anjos, para depois daí, logo passar a Israel e chamar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, do qual não explicaremos muito agora, deixaremos isso para outra ocasião. Primeiro vamos atender a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que têm a promessa de serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando eles vejam a vinda do Senhor com seus anjos no meio da sua igreja, no meio da igreja, dirão: isto é o que nós estamos esperando, mas ele vem por sua igreja, que é a que será transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ele não vem a primeira era, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, mas a era de ouro da igreja, que é a era de pedra angular. Aí é onde cumprirá plenamente a vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. E nos deu uma amostra através do precursor, no qual esteve o ministério de Elias pela quarta vez e o ministério de Cristo manifestado. Ele nos deu uma amostra do que será a terceira etapa no meio da igreja, no cumprimento da visão da tenda. Portanto, vejam todas as bênçãos que há para mim neste tempo final. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Estamos num tempo de bênção para todos os crentes em Cristo. Vimos que o anjo, com o testemunho a todas as igrejas, o reverendo William Branham disse que é um profeta. E no próximo domingo, continuaremos falando do mesmo tema, porque nesta noite é somente a introdução. Que Deus lhes abençoe a todos, que lhes guarde que lhes abra as Escrituras e o coração para crerem e o entendimento para compreenderem. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso, estaremos orando por você
nesta ocasião. Pode passar até aqui na frente e oraremos por você. Vocês também em outros países podem vir aos pés de Cristo nesta ocasião. El próximo domingo, entonces, estaremos dando oportunidad también. No próximo domingo, então, estaremos dando a oportunidade também de receberem Cristo como Salvador, de serem batizados na água também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo Lara, Joel Lara. Os dois são Lara. Deixo o reverendo Patrício Lara conosco para finalizar. Não para continuar, mas para finalizar. Porque aqui no Chile, quando são 8 ou 9 horas, ainda é dia. E a gente crê que ainda é cedo, porque chegamos de dia. E quando chegamos e começamos como às 8 horas da noite, mais ou menos. Algo entre as 8 e 8:30 da noite. Portanto, já passa um pouquinho das 8 horas da noite. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e continue desfrutando uma noite repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.